Que bom estarmos mais um domingo aqui para meditarmos na palavra do Senhor, para adorar a Deus. E eu quero entrar diretamente no texto que Deus colocou ao meu coração. Esse texto já vem o Espírito Santo trabalhando há alguns dias, eu venho com ele em mente, e eu sou sincero, não tinha como eu pregar em um outro texto nessa noite. E se eu pregasse, estaria sendo desobediente ao Senhor. E como eu não quero desobedecer ao Senhor, eu quero compartilhar com a igreja no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, texto muito conhecido. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo de número 14, que você possa abrir a sua Bíblia para nós refletirmos. E depois não feche a Bíblia, porque nós vamos entender bem o contexto. Vou citar alguns outros textos para nós compreendermos bem essa passagem. O texto base, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. E eu quero dar um tema a essa mensagem, e o tema é: precisamos de avivamento. Precisamos de avivamento. Amém? Então vamos ler o texto que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Amém? Amém. Vamos ler novamente? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor da glória, nós queremos pedir em nome de Jesus, que assim como o Senhor fez com aquela mulher chamada Lídia, que abriu o coração dela para ela entender todos os teus planos e propósitos, nós queremos pedir nessa noite também sobre as nossas vidas. Abre cada mente, abre cada coração, para que possam entender, Senhor, a tua palavra plenamente. É isso que nós queremos fazer, Senhor. Ouvir a tua voz e então sairmos daqui cheios da tua presença. Carecemos, necessitamos de um pleno avivamento nas nossas vidas. E só há avivamento, Senhor, com a ação soberana do Espírito Santo. E então nós estamos aqui clamando: ó Espírito Santo, vem ainda mais sobre nós. O Senhor tem liberdade, Senhor. Derruba todas as barreiras nessa noite, toda frieza espiritual, toda religiosidade, Senhor. Todo empecilho esteja caindo nesse momento por terra, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos repreender na autoridade do nome de Jesus todo espírito que venha querer atrapalhar a ministração da tua palavra. Senhor da glória, é pelo poder do nome de Jesus que nós estamos aqui. Estamos, Senhor, clamando ainda mais uma vez que o sangue de Jesus venha sobre nós, venha sobre essa igreja, venha sobre esse povo, porque através do sangue de Jesus é que nós podemos vencer, conforme diz a tua palavra em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 11. Então eu quero pedir, Senhor, que eu possa diminuir ainda mais, que eu possa simplesmente, Senhor, me esvaziar de mim completamente, para que o teu Espírito Santo me use para a tua glória e para o teu louvor, porque de mim mesmo eu não tenho o que passar para a tua igreja. Eu sou apenas um vaso, apenas um instrumento. Então, Senhor, glorifica o teu nome através da minha vida, e eu reconheço que toda glória pertence ao Senhor, todo louvor pertence ao Senhor. Então é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar. Podem sentar todos e todas. Então, o tema proposto é: precisamos de avivamento. Será que você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Precisamos de avivamento. Precisamos, isso é uma realidade. Nesta noite eu quero
trabalhar sobre esse tema. E a palavra avivamento, ela tem sido um pouco desgastada. Por muito tempo nós estamos escutando, porque tarda o avivamento, precisamos de avivamento, é necessário avivamento, e na realidade o avivamento ainda em algumas pessoas ainda não tem se manifestado. Por mais que seja um tema e uma palavra um tanto desgastada, eu quero continuar afirmando que avivamento está entre os temas principais de toda a Bíblia. Porque se a igreja não passa por avivamento, ela tende a morrer, ela tende a esmorecer, ela tende a ficar de forma religiosa, uma igreja morta. Ou a igreja ela passa por um avivamento, ou então será como que um velório, como que um ofício fúnebre. Então nós precisamos e cada vez mais falar sobre avivamento, porque sem avivamento nós nos tornamos apenas frequentadores de igrejas. De que adianta ter conhecimento profundo da palavra de Deus e não ter profundidade com o Deus da palavra? De que adianta ter uma fachada de servo de Deus e não ter um coração fechado para servir a Deus, um coração aberto para servir a Deus? De que adianta ter saúde e força física se espiritualmente é doente e fraco? De que adianta ter as bênçãos de Deus e não ter os Deus das bênçãos? De que adianta? Então, avivamento, em poucas palavras, é intensificar, é aumentar, é despertar, é acordar, é reanimar. Você que nessa noite chegou aqui cansado e cansada das circunstâncias, das lutas, das situações, você está sem forças para caminhar espiritualmente, a sua fé está abalada, tudo muitas das vezes se torna um peso. Vir para a igreja é um peso, orar é um peso, ler a palavra é um peso. Sabe o que é necessário para que tudo isso passe? Avivamento, plenitude do Espírito Santo, revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo isso vai passando. Avivar é aumentar o desejo por Deus, aumentar o desejo pela palavra do Senhor, intensificar a minha santidade. Então avivar é isso. Quem sabe você está ao ponto de morrer espiritualmente, está fria ou frio espiritualmente, mas eu quero dizer nessa noite, que você entrou dessa forma, mas em nome de Jesus, você vai sair aqui avivado pelo poder do nome de Jesus. Avivamento para as nossas vidas. Então, biblicamente, nós podemos observar muitos textos que falam sobre avivamento. E eu vou citar apenas algum deles. Não é necessário que você fique abrindo a sua Bíblia, porque eu vou citar rapidamente e talvez você não acompanhe, mas anote os textos e depois leia. Veja com carinho em casa esses textos que eu vou citar. O primeiro texto é uma oração do profeta Abacuque, no capítulo de número 3 do livro do profeta Abacuque, versículo de número 2, diz o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Transformação de mente, renovação de mente, avivamento é que faz isso, as nossas mentes serem renovadas. Apocalipse capítulo 2, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras,
e o teu trabalho e a tua paciência, e não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aqueles e aquelas que deixaram o primeiro amor, deixaram as primeiras obras, precisam urgentemente de um avivamento em suas vidas, porque senão nós vamos ficar como aquela visão do profeta Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo de número 37, onde ele tem aquela visão do vale de ossos secos. E quando ele tem aquela visão sobre aquele vale de ossos secos, ele diz o seguinte: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, porventura poderão estes ossos reviver? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito, e vivereis. São vários e vários textos. Já foi citado aqui Atos capítulo de número 2, o texto que fala ali do dia de Pentecostes, aonde os discípulos estavam reunidos com cerca de 120, entre eles 120 discípulos e discípulas. E então eles e elas começaram a clamar, começaram a buscar a Deus, e de repente veio o som, como o som de um forte vento, um vento impetuoso, e então todas aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E Deus tem isso para a minha vida, Deus tem isso para a sua vida, Deus tem isso para a igreja dele. A igreja moderna pode experimentar, porque é promessa do Senhor. Deus prometeu através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo de número 28, aonde diz a palavra do Senhor: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Para início de conversa, para a introdução da mensagem, eu falei em poucas palavras o que significa, alguns sinônimos sobre avivamento e alguns textos bíblicos. E o texto que nós lemos no início, ele também demonstra avivamento para a igreja, porque é um texto para o povo de Deus, um texto para nós, porque o versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Obviamente que a mensagem é primeiramente baseada na Bíblia Sagrada, mas em segundo lugar, a minha mensagem está se baseando num livro chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonard Ravenhill. Um livro muito antigo. Quando eu comecei a ler esse livro, eu me apaixonei. A chama ardeu no meu coração para falar mais uma vez sobre avivamento. Um livro de 1889. 1889. Mas naquela época, naquele período, alguns homens de Deus, alguns autores já estavam vendo e percebendo a necessidade do avivamento para a igreja. Então vamos observar um pouco melhor o contexto do texto base aqui no livro de 2 Crônicas. Eu quero convidar os irmãos a irem até o capítulo de número 6 para nós
lermos alguns versículos, e eu vou ler versículos alternados para não ler todo o capítulo de número 6. Capítulo 6, versículos de 19 a 21, diz o seguinte: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica. Ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Versículo 20: para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual dissestes que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Versículos 23 a 27 diz o seguinte: ouve, tu dos céus, age e julga os teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando o justo, para que retribuas segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que lhe deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na sua terra que deste em herança do teu povo. Veja que a expressão ouve tu dos céus, ela se repete. Aqui ele repete várias vezes: ouve, ouve. É o que o versículo 30 fala mais uma vez: ouve tu dos céus. O versículo 33 começa mais uma vez dizendo isso: ouve tu dos céus. O versículo 35 diz mais uma vez: ouve tu dos céus. O versículo 39 começa também dizendo: ouve tu dos céus. Que o Senhor nos ouça, que o Senhor nos escute, que o Senhor mande avivamento. Precisamos de avivamento, Senhor. Esse capítulo de número 6 mostra aqui o rei Salomão, ele fazendo uma oração, porque ali estava se inaugurando o templo. E quando nós entramos no capítulo de número 7, eu quero agora que os irmãos vão até o capítulo de número 7, versículos de 1 a 3, diz o seguinte: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se curvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nessa noite nós temos que adorar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. No capítulo 7, ainda continuamos, do versículo 11 em diante, diz o Senhor assim, o seguinte: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Enquanto no capítulo 6 Salomão estava dizendo: ouve, 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 Senhor, a nossa oração, ouve, ó Senhor. Aqui no capítulo 7 Deus agora se manifesta e disse: eu ouvi, eu ouvi.
Deus escuta o meu clamor, Deus escuta o seu clamor. Nós precisamos clamar por avivamento, nós precisamos clamar por mais presença de Deus, nós precisamos clamar por mais santidade, nós precisamos clamar por mais ação do Espírito Santo. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para esta casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de Deus. Avivamento é promessa do Senhor para nós. Avivamento é promessa do Senhor para a sua igreja. E baseado nesse versículo de número 14, eu quero destacar algumas verdades nessa noite, pelo menos 3 verdades para compartilhar com a igreja. O primeiro ponto, o primeiro tópico é que somos povo de Deus. Somos povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Segundo lugar, nós vamos destacar também que o povo de Deus precisa agir. Nós precisamos agir. Nós precisamos nos humilhar, orar, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos buscar ao Senhor. Essa é a ação da igreja. Essa é a receita para que nós possamos ter o avivamento. Terceiro ponto da mensagem será que Deus promete ouvir o seu povo. Deus promete ouvir o seu povo. Tenha certeza que nessa noite, talvez algumas pessoas vão ter o desejo de sair para não ouvir essa mensagem. Porque essa mensagem é uma mensagem de admoestação. Admoestação é diferente de exortação. Admoestação é advertir, é aconselhar. E quando, na autoridade do nome de Jesus, eu começar a advertir, comece a agradecer a Deus, porque Deus corrige aquele que ama. É uma palavra de advertência, uma palavra de alerta. No entanto, vai ser uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo para que nós possamos sair daqui com mais vontade de fazer a vontade de Deus, com mais vontade de buscar ao Senhor. Então vamos lá. Primeiro ponto da mensagem: somos povo de Deus. Nós não somos povo de Deus porque somos bonzinhos, porque somos perfeitos ou porque não pecamos. Não é por causa disso, mas nós somos povo de Deus porque Ele nos ama, porque Ele nos chamou, porque Ele nos escolheu. A palavra do Senhor chega a dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, em Romanos 5,8. Então não é porque eu mereço, não é porque você merece, não é por causa disso. Porque no ser humano não há merecimento nenhum. Pelo contrário, a Bíblia chega a dizer que a nossa justiça é como trapo de imundícia. A Bíblia chega a dizer que não há um justo sequer. A Bíblia chega a dizer que todos são pecadores, estão destituídos da glória de Deus. A situação da humanidade é essa. Uma humanidade perdida sem Cristo. Então nós somos povo de Deus. Não porque merecemos, mas pela graça. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém pode se gloriar pelas obras. Eu faço isso, eu faço aquilo. E por isso é que eu sou o povo de Deus. Por isso que eu sou filho ou filha de Deus. Não, somos falhos, erramos, pecamos. Mas o que nos perdoa é o sangue de Jesus. E o que nos perdoa é Jesus Cristo de Nazaré. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim, para morrer por você, para morrer pela humanidade.
Por isso é que nós somos povo de Deus, porque Cristo lá na cruz do Calvário nos comprou, nos resgatou, nos remiu, nos salvou, pagou a dívida que era contra nós, uma dívida que nós não poderíamos pagar por causa do pecado. Aquele lugar era meu, aquele lugar era seu de condenação, mas aí Deus manda o seu Filho, e através do sangue de Jesus nós somos perdoados e perdoadas. E aqui nós estamos como povo de Deus. Não quer dizer que somos um povo perfeito, mas somos um povo que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Temos as nossas falhas, temos as nossas limitações, mas Deus nos amou primeiro. Deus nos chamou, Deus nos atraiu. Quem deu o primeiro passo não foi você, não foi eu. Quem deu o primeiro passo foi Deus. Deus nos atraiu com a sua graça, uma graça salvadora, não uma graça que proporciona simplesmente nós participarmos de coisas boas, vinha a chuva, comida, coisas boas. Não é só uma graça que é para cuidar da humanidade, mas uma graça salvadora, uma graça preveniente, que mesmo quando você estava lá no mundo, eu também estava lá no mundo perdido, mas mesmo assim, Deus já estava nos guardando e nos livrando, para nos dar a oportunidade de escutarmos a palavra e reconhecermos a Cristo como Senhor e Salvador. E aí você ouviu a palavra, aí você reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador. E aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador se tornam feitos filhos de Deus, conforme diz a palavra do Senhor em João 1,12. Então, se tornam, é porque não eram filhos de Deus. Para se tornar filho de Deus, é necessário reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Aí fazemos parte desse povo. E agora, esse povo precisa tomar algumas atitudes. A primeira atitude é se humilhar. Precisamos agir. O povo de Deus precisa agir. A partícula se, nesse versículo 14, mostra e demonstra uma condição. E isto começa pela igreja, isto começa pelo povo de Deus. Há uma condição para que o Senhor cumpra a sua promessa. A promessa é que Ele vai ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar a nossa terra. Mas isso é condicional. Às vezes nos pegamos tanto às promessas, promessas e mais promessas e promessas. Isso tudo é muito bom, mas todas as promessas estão condicionadas. E a primeira coisa que precisamos fazer é nos humilhar. Se humilhar é se curvar, é se dobrar, reconhecer o pecado, chorar, se arrepender, rasgar o coração. Rasgar o coração, se entregar totalmente, se render completamente, chorar pelos pecados, chorar pelas falhas, chorar pelos perdidos, chorar por aqueles que se desviam e não simplesmente ficar criticando, lançando mais pedras ainda, porque o diabo já é especialista em fazer isso. Quando um crente cair, quando um crente se desviar, pelo contrário, nós temos que colocar a cara no chão, a cara no pó, o joelho e chorarmos, clamarmos por misericórdia. Senhor, tem misericórdia daquela vida. Tem, Deus. Trabalha com teu Espírito Santo, faz ele se arrepender, faz ele se voltar, Senhor, dá outra oportunidade. É isso que nós devemos fazer, porque o papel de condenar não foi dado a nós, não foi dado a nós. O papel de juiz não foi dado a mim, a você. Não, nós temos que clamar, nós temos que realmente nos humilhar diante do Senhor e buscar a sua face para que Ele mude a situação do bairro, da cidade, do estado, do país, do mundo. Deus não mudou. Eu pude
folhear um livro que eu sou sincero, eu me envergonhei. Eu fiquei com vergonha. Diante de Deus eu fiquei muito envergonhado. Eu indico esse livro a você, Heróis da Fé. Se você quiser eu mando em PDF, entre em contato comigo. Heróis da Fé. Esse livro trata de pelo menos 20 homens. 20 homens que, de maneira extraordinária, incendiaram o mundo através do avivamento. Homens que se humilharam diante de Deus. E Deus usou a vida deles de forma magnífica. E Deus não mudou. Deus pode fazer isso através da minha vida e através da sua vida também. Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você. Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, Jonatas Edwards, John Wesley, David Branner, Guilherme Carey, Carlos Finney, George Miller, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon, e por aí vai, homens tremendamente usados por Deus. Qual era o segredo? Homens que se humilhavam diante de Deus. Diferente de hoje, que querem ser estrelas, que querem a glória para si mesmo. Não. Nós precisamos aprender com Jesus, que se colocou aos pés daqueles discípulos e lavou os seus pés, enxugou os pés, mesmo de um traidor. Jesus foi lá, mesmo uma pessoa que me calunia, fala mal de você, ei, sirva ao Senhor, deixa essa pessoa prestar contas com Deus e pronto, entregue nas mãos do Senhor. Precisamos nos humilhar, precisamos depender mais do Senhor, precisamos orar, é uma outra condição, orar. O avivamento é precedido pela oração. Agora veja muito bem, quais são os conteúdos das orações de hoje? Quais são os conteúdos da oração de hoje? Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero um carro novo, eu quero uma casa da melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir, mas em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar peço o seguinte: Senhor, me dá condição de eu resistir às tentações. Senhor, me dá condição para eu andar em santidade. Senhor, me dá condição para eu fazer a tua obra. Senhor, me dá condição para eu ter mais desejo de aprender a tua palavra. Me dá condição, Senhor, de eu orar mais. Isso em primeiro lugar. É isso que nós devemos fazer. O conteúdo das orações de hoje é muito para o homem. Todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Negligência da oração. Quando fazemos reuniões de orações, vemos a negligência de muita gente. Você que poderia vir para uma vigília, você que poderia vir para um culto de oração, por que não vem? Porque negligencia a oração. E como vai querer ser cheio do poder de Deus? Como vai querer ser cheio do Espírito Santo? Não vai conseguir nunca. Porque o que antecede o avivamento, o revestimento de poder, é orar, é oração. Oração gera fervor espiritual. Por isso que o diabo quer tanto nos afastar da oração. Por isso que o diabo faz tantas coisas para você não orar, para que eu também não ore. Para que a igreja não ore, para que a igreja seja cheia do poder de Deus, seja cheia do fogo do Senhor. Porque uma igreja cheia do fogo do Senhor, ela atrai até os perdidos, ela atrai o mundo, é algo diferente. A igreja primitiva, as pessoas iam ali, sendo atraídas, Deus ia acrescentando dia após dia. É como que Moisés viu aquela sarça ardente e chamou a atenção dele, aquele fogo chamou a atenção de Moisés. Então a igreja cheia do Espírito Santo, cheia do fogo, atrai os perdidos. E se a igreja não for cheia do Espírito Santo, os perdidos
não vão chegar e não vão ser salvos. Quando foi pela última vez que você orou suplicando que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo? Quando foi que eu orei? Quando foi que você orou pedindo que Deus derrame sobre nós ainda mais o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você chorou por causa dos seus pecados? Estamos ficando insensíveis pelos pecados. Antigamente, eu não sou muito de uma época tão antiga, porque só está fazendo praticamente 17 anos que eu me converti. Mas naquela época, algo me chamava a atenção. Era que a maioria dos crentes andavam e entravam na igreja com um lenço. Mas não era simplesmente para enxugar o suor, era para enxugar as lágrimas. Sabe por que os nossos olhos estão secos? Porque o nosso coração está seco. O nosso coração está ficando duro, insensível. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos orar. As escolas bíblicas, universidades e seminários não ensinam seus alunos a chorar. E é claro que não poderiam. Essa lição só se aprende com o Espírito Santo. A lição só se aprende com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos quebra, o Espírito Santo nos constrange, o Espírito Santo nos molda. Precisamos de avivamento. Essa semana eu fiquei surpreso com uma pessoa que conversou comigo. A pessoa disse o seguinte: eu vou citar o nome da igreja. Eu faço questão para que quando você escutar o nome dessa igreja, você esteja alerta e alerta. O nome da igreja é Graça sobre Graça. E para mim é desgraça sobre desgraça. Porque o que foi ensinado, o que foi passado a mim, eu disse a ele: isso é uma desgraça. Porque ensinar que não precisa mais se arrepender, ensinar que o homem não precisa mais se converter, não precisa mais se humilhar, porque Cristo já pagou na cruz do Calvário todos os seus pecados e ponto final e acabou. Isso é uma desgraça. O diabo usa essas estratégias, sabe para fazer o quê? Para deixar o povo dentro da igreja sem se arrepender, sem se humilhar, sem chorar pelos seus pecados. Ah, meu Deus, aonde nós vamos parar com isso? Ele descreveu uma igreja atual, onde, nos termos da carta aos Efésios, onde ele diz lá que a igreja está assentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu disse a ele: sim, eu creio que a igreja passou por esse momento, mas a mesma igreja de Éfeso é a igreja que recebeu a carta lá em Apocalipse, Deus dizendo assim: volte ao primeiro amor, se arrependa. Então nós precisamos nos arrepender, nós precisamos orar, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos buscar ao Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas. O problema é que às vezes falamos que amamos a Deus acima de todas as coisas, mas muitas das vezes o dinheiro está na frente, os interesses estão na frente, o marido, a mulher está na frente. Eu não estou dizendo que você não tem que amar sua mulher, seu esposo, seus filhos, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que Deus tem que estar acima de todas as coisas, acima de um carro novo, acima de uma casa, acima de tudo, acima de tudo. Por isso que o avivamento tarda. Por que tarda o avivamento? A resposta é muito simples. Tarda porque os pregadores e evangelistas estão mais preocupados com dinheiro, fama, aceitação pessoal, do que levar os perdidos ao arrependimento. Muitos estão fazendo a obra de Deus simplesmente porque estão com interesses, tornando a fé um instrumento, algo que para se vender.
Por que tarda o avivamento? Precisamos combater isso. Eu estou ficando meio que de pavio curto com essa teologia da prosperidade. Eu reconheço. Porque a teologia da prosperidade tem conduzido o povo à perdição. E como eu vou me calar? Como a igreja vai se calar vendo uma coisa dessa? Fazendo pessoas simplesmente materialistas. Pessoas que estão buscando a Deus só por aquilo que Ele dá e não por aquilo que Ele é. Nós temos que buscar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele merece toda glória, todo louvor, toda adoração. Nós não podemos buscar o Senhor por aquilo que Ele nos dá simplesmente. Eu não estou falando que Deus não é um Deus de providência, não. Deus é um Deus de prosperidade, Ele é um Deus de prosperidade, mas não essa teologia da prosperidade furada, fajuta, um evangelho falso. Porque a teologia da prosperidade diz que se você adoecer, é porque você não tem fé, ou porque você está em pecado. Se você não tiver o melhor carro, um carro importado, é porque você é cauda e não é cabeça. Que conversa fiada é essa? Me mostre onde é que tem algum apóstolo rico na Bíblia, me mostre. Esses apóstolos hoje que se denominam apóstolos, é como o livro de Apocalipse diz, são mentirosos, enganosos, simplesmente por posição. Veja se eles vão pregar em favela. Manda vir aqui no Jardim Europa, manda vir, manda andar por essas ruas. Não, só querem pregar multidões, só querem holofotes. Eu e você, nós temos que pregar a qualquer tipo de pessoa. Pode ser um mendigo no meio da rua, pode ser uma prostituta, pode ser um homossexual, pode ser uma pessoa que não tem recurso nenhum. Nós precisamos pregar. O avivamento tarda porque os cultos estão mais parecidos, muitas das vezes, com shows teatrais do que com a pregação do Evangelho. Os cultos estão sendo transformados, muitas das vezes, para agradar o povo, para proporcionar o que o povo quer ouvir, o que o povo quer ver. Não é o que eu quero ouvir, não é o que eu quero ver simplesmente, mas é o que Deus quer falar aos nossos corações. É isso. A igreja tem que se amoldar à palavra, e não a palavra se amoldar à igreja. O avivamento tarda porque querem roubar a glória que pertence a Deus. Então precisamos se converter dos nossos maus caminhos. Tudo isso é pecado. Há necessidade de haver mudanças. Não pode continuar havendo no meio da igreja mentira, prostituição, adultério, palavrões, mágoa, inveja, intriga. Precisamos amar a Bíblia, precisamos nos alegrar em estar na igreja, precisamos orar. Nada de ganância, nada de concorrência. Todos têm algo para mudar. Todos têm algo para mudar, a começar por mim. O homem segundo o coração de Deus, no Salmo 51, ele demonstrou ali, ao confessar o seu pecado e a sua falha, ele demonstrou quebrantamento e arrependimento. Precisamos ter isso. Quebrantamento, arrependimento. Em Antioquia foram chamados de cristãos pela primeira vez os discípulos. Os apóstolos foram chamados pela primeira vez lá em Antioquia de cristãos, porque parecia com Cristo. Tem crente que pode parecer com qualquer outra pessoa, menos com Jesus. Menos com Jesus. Porque as suas palavras são palavras que não são de agrado. Aonde tem mentira,
aonde tem blasfêmia, aonde tem calúnia, aonde tem palavras de baixo calão. Como uma pessoa dessa pode ser chamada de cristão? Tem que ter mudança, tem que falar conforme a palavra do Senhor. Refreie a sua língua, veja o que é que você está falando, veja como você se veste. Eu sei que muitas pessoas podem se camuflar, túmulo caiado, capa, mas o interior mostra o exterior também. Ninguém, uma mulher santa, um homem santo não vai estar se expondo. Deixa eu colocar uma foto, um selfie, lá na academia ou em casa. Deixa eu mostrar o meu abdômen, o meu tanquinho sarado, rasgado, o meu peitoral. Ei, você é templo do Espírito Santo, vigia, vigia. Mulher cheia do Espírito Santo, com decote rasgado, a ministério que não pode nem sentar, fazendo os irmãos pecarem. Que tipo de cristianismo é esse? Somos povo de Deus, precisamos nos posicionar, somos um povo diferente, tem que haver ordem no culto. O culto não é bagunça não. Você não está em casa para estar mascando chiclete e abregando debaixo da cadeira, não. Você masca o seu chiclete, coloca no bolso e joga no lixo. Chegar ali na frente no jardim da igreja, jogar um monte de papéis, um monte de copos. Isso reflete a nossa espiritualidade também. Nós temos que preservar isso aqui. Isso aqui é para a glória de Deus, é para o louvor do nome do Senhor. Às vezes eu ando aqui pela igreja e vejo algumas coisas que me incomodam, mas não conseguimos resolver até agora. A igreja não é para estar cheia de lixo, não é para estar caindo os pedaços, não. A igreja tem que ser bem cuidada. É para a glória do Senhor. Igreja não é lugar de desfile de moda. Igreja não é lugar para estar lá no banheiro, direto, para lá, para cá. Igreja não é para estar ali fora batendo papo, não. Quer bater papo? Faça o seguinte: marque, vá para a praça, vá para o cinema, vá para o shopping. Igreja é para vir buscar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Isso é para a glória do Senhor. Quando é para ouvir o Senhor, para glorificar Ele. Precisamos de arrependimento, precisamos de contrição. O evangelho que é pregado aqui não é evangelho do caminho largo, não é da porta larga, não. Aqui o caminho é estreito, a porta é estreita. Eu não vou me omitir de pregar a verdade só porque alguns vão ficar desagradados. É melhor agradar a Deus do que aos homens. É melhor agradar ao Senhor. Estamos vivendo, infelizmente, uma geração que não tem vida de oração, não tem desejo de esmiuçar a Bíblia, crentes carnais, frios espiritualmente, uma geração que se diz extravagante, mas extravagante no pecado. Mercenários de púlpitos, crentes superficiais, doentes, coração seco, árido. Por isso as coisas são mecanicamente. Vem para o culto e faz tudo mecanicamente. Falta entusiasmo, falta dor, falta vibração, falta querer mais de Deus. Avivamento faz isso nas nossas vidas. Eu quero fazer a obra, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer alguma coisa para ajudar na igreja. Quebrantamento, arrependimento, choro pelo pecado, desejo por Deus. Estamos vivendo um período, uma igreja pródiga em um mundo pródigo. Quem fizer um exame geral da igreja hoje ficará a perguntar-se:
quanto tempo nosso Deus Santo ainda vai se segurar para não vomitar essa Laodiceia da sua boca? Como diz lá em Apocalipse, aonde ele estava ao ponto de vomitar, porque não eram frios nem quentes, mas mornos. É uma figura triste, uma imagem triste, aonde chega o Senhor bater na porta da igreja. Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus tinha sido colocado para fora da igreja pelas atitudes daquela igreja. Mas eu quero finalizar, depois dessas palavras, quero mostrar agora a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu não poderia deixar de falar da promessa. Depois que fizermos tudo isso, nos humilharmos, orar, buscar e se converter, os nossos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem perdão para a minha vida. Deus tem perdão para a sua vida. Não adianta simplesmente mostrar a ferida, mas eu preciso mostrar a cura. A cura só é Jesus. A cura é o Senhor. Então eu quero convidar você, meu irmão e irmã, a fazermos nessa noite diferente. Nós vamos orar. E quando orarmos, eu quero convidar todos e todas a vir até o altar. E quando você pegar a ceia, vamos fazer o possível para ficarmos aqui no altar. E então vamos levantar um clamor para que Deus mande ainda mais sobre as nossas vidas avivamento. Precisamos de avivamento. Quem acha que precisamos de avivamento? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A maioria precisa. A maioria vê que necessitamos de avivamento. Então quero convidar todos e todas a ficarem em pé. Nós vamos orar pelos elementos da ceia. E após orarmos pelos elementos da ceia, nós vamos então ficar no altar. Eu quero pedir que os diáconos tirem esse púlpito aqui no altar, por favor, para que haja mais espaço. Então oremos ao Senhor. Deus, eis aqui, Senhor, os elementos da ceia, conforme a Tua palavra nos instrui, ó Deus, mostrando que é um memorial. E aqui, Senhor, nós estamos nos lembrando daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue por nós. E esse suco de uva representa o teu sangue, ó Deus. Então, quando cada pessoa tomar desse suco de uva, seja realmente um símbolo de que o teu sangue está nos alcançando mais uma vez, e o teu sacrifício está nos alcançando mais uma vez. Senhor da glória, da mesma forma, a tua palavra nos mostra e nos ensina que o pão representa o corpo de Cristo. E está aqui esse pão, Senhor, e nós queremos consagrar aqui. E quando cada pessoa pegar desse pão e então comer desse pão, seja realmente um símbolo de uma aliança renovada contigo. Nessa noite nós queremos renovar a aliança contigo, ó Senhor. Queremos, através do pão e do suco de uva, realmente nos aproximarmos mais de ti, clamarmos por perdão. E agora chegou o momento de nós confessarmos as nossas falhas, como diz na instrução do apóstolo Paulo com relação à ceia, que é para cada um examinar a si mesmo. Então Deus me chama agora para que você se examine. Então, Senhor da glória, vem sondando os nossos corações, vem sondando as nossas vidas. Nós, como igreja, muitas das vezes pecamos, falhamos, erramos. Nós, como crentes, nós somos filhos e filhas do Senhor. Erramos em alguma coisa, mas nessa noite queremos clamar: Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Deus. Queremos e precisamos de um avivamento sobre nós. Precisamos de um mover do Espírito Santo ainda mais